Bienvenidos a nuestro programa de GoBe. En esta oportunidad nos acompaña José Bobadilla, empresário Esmeralda de Colômbia. Bienvenido, José. Obrigado pelo convite, estou muito agradecido por estar aqui com os empresários de comércio da América Latina. Vamos nos referir a um tema muito importante que tem a ver com a gestão da informação nessa indústria, com a gestão de informação deste negócio e que tem muito a ver com o sistema educativo. Qual o papel que desempenha o sistema educativo em um empresário de comércio eletrônico? Então, vamos abordar a primeira etapa de processo de conhecimento, do processo de informação que tem um empresário quando vê este negócio. Quando encontramos a pessoa que vê esse negócio, encontramos com uma opinião. Essa pessoa realmente tem uma opinião e essa opinião vem do que ele viu no passado sobre o negócio, do que ele viu com os amigos que fizeram o negócio, do que ele viu nos parentes com o negócio e muitas poucas vezes encontra uma pessoa que tenha visto um empresário de sucesso neste negócio. Então, qual seja a maneira, se a pessoa viu alguém de sucesso ou alguém que não teve sucesso no negócio, ele vai ter uma opinião. E essa opinião é definitiva na avaliação que essa pessoa faz do negócio. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é, com a pessoa, quando eu vou falar, com ela é saber se essa pessoa está ancorada em uma opinião que ela preconcebeu, independente desse negócio. De acordo com o que ela teve de informação dessa indústria, ela vai ter uma opinião. Então, muitas pessoas acreditam, por exemplo, que esse negócio é uma pirâmide, acreditam que esse negócio é colocar pessoas, acreditam que é uma cadeia, acreditam que esse negócio é fácil, que é uma loteria, e vão ter uma quantidade de opiniões. Então, tem muita gente que rege o futuro dos seus negócios baseados nas opiniões que tem. E este negócio de comércio eletrônico, sobretudo, está baseado na gestão da informação. Na gestão da informação, precisamente porque a indústria do marketing de rede não está ancorada na era industrial, mas sim na era da informação. E Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, disse que a sociedade, depois dos anos 90, não iria se dividir entre pessoas que têm e pessoas que não têm, mas sim entre pessoas que sabem e pessoas que não sabem. E aqui está a questão desse negócio. A forma como conduzo as informações com a nova pessoa em potencial vai indicar o futuro que essa nova pessoa pode ter no meu negócio. E a maneira como eu conduzo as informações para eu mesmo e para as pessoas vai indicar o futuro que tenho nesse negócio. E a primeira coisa que encontramos é que as pessoas têm uma opinião e as pessoas estão cheias de opiniões. Platão, que deu uma contribuição impressionante ao assunto do conhecimento, diz que a ignorância não consistia em um estado de vazio, mas a ignorância consistia em um estado de sobrecarga de informação. Porque ele diz que se a ignorância consistisse em estar vazio, era simplesmente encher as pessoas de informação e que elas mudariam o conceito que tinham sobre a ciência. Mas Platão disse, o problema da ignorância não é isso, um estado de vazio. O problema da ignorância é um estado de sobrecarga de informação. Então, o que uma pessoa faz quando encontra uma boa informação é esquecer de todas as opiniões pré-concebidas antes de ver qualquer atividade. E neste caso do negócio, as pessoas relacionam com muitas das coisas que eu mencionava antes e eles acreditam que isso é verdade. É por isso que quando você encontra uma pessoa que te diz, sim, eu já sei disso, eu já conheço o negócio, eu já conheço o que você faz porque minha tia estava, porque meu primo estava, porque um vizinho estava. Então eles pensam que sabem, ou seja, o erro que Platão diz é saber o que não se sabe, é acreditar que sabe o que não sabe. E ele faz várias explicações de como no mundo em que vivemos encontramos muitos exemplos disso. Por exemplo, um fitoterapeuta que acredita que sabe mais do que um médico. Um fitoterapeuta pensa que sabe mais do que um cientista. Um fitoterapeuta ou uma pessoa charlatã na frente da medicina formula para todas as pessoas que você tem porque ele acha que sabe tudo. Platão diz que essa pessoa está em um estado de sobrecarga de informação. Exatamente a mesma coisa acontece com uma pessoa, ele está esgotado,
mercado e eu, como empresário desse negócio, devo saber que quando me aproximo de uma pessoa, essa pessoa está cheia de opiniões. Meu primeiro papel que tenho que fazer com essa pessoa é garantir que ela receba informações da indústria, informações profissionais, para que ele mesmo e não eu, através do sistema educativo, possa começar a esvaziar todo esse estado de sobrecarga de informações que há e aí poder abrir um espaço importante para informações do negócio e sobre a indústria. E então, o primeiro comportamento que terei com o empresário é um compromisso com a informação, para que essa pessoa possa esvaziar um pouco o seu jarro de opiniões que tem. E vamos ver o comportamento de uma pessoa, por exemplo, que entrou no negócio e se tornou empresário. Ele começa a convidar todo mundo. Ele começa a convidar todo mundo, começa a falar para todo mundo entrar nesse negócio, faz isso com uma atitude que muitas vezes não é a melhor para desenvolver essa atividade, porque muitos novos empresários que entram no negócio começam a agir com base em suas opiniões e normalmente eles têm atitudes de entre nesse negócio, entrem comigo, isso é maravilhoso. E claro, como eles usam frases ou posturas inadequadas para convidar os outros, então eles começam a ser rejeitados por pessoas que não acreditam em si mesmas ou na indústria. Então, antes de tudo, eu tenho que me comprometer com o novo empresário em entregar a correta informação. Por exemplo, se eu emprestar uma parte do livro Os Novos Profissionais de Charles King para uma pessoa que tem uma opinião preconcebida sobre essa indústria, vocês lerão na primeira parte do livro de Charles King, que se chama Os Novos Profissionais, o surgimento do marketing de rede como a próxima profissão de relevância. Quando a pessoa lê a primeira página do livro, encontra o que Charles King diz. O marketing de rede surge hoje como um método de distribuição mais poderoso e um modelo de negócio mais atrativo na nova economia. Mas se uma pessoa que tem uma opinião preconceituosa sobre isso lê, não o que eu lhe digo, mas eu o coloco em contato com esse grande profissional que escreve esse livro. Essa pessoa vai começar a esvaziar opiniões pouco a pouco que ele tinha e começa a ter um certo nível de crença. E isso acontece exatamente com o seminário. Quando eu convido uma pessoa para a orientação empresarial, por exemplo, e nessa orientação ela ouve que um empresário de peso maior que ele vai falar ou que tem uma crença maior no negócio que ele, esse empresário vai começar a mudar as opiniões que tinha. E aí, o que eu não posso fazer nunca é permitir que meu empresário fique no estado de opinião. Porque se eu permito que meu empresário fique no estado de opinião, qualquer pessoa que ele encontre lá fora vai derrubar. O maior fracasso ocorre quando eu permito que meus empresários permaneçam no estado de opinião. E eles vão e contatam outra pessoa, vão dar o primeiro plano e encontram pessoas que não acreditam nessa indústria porque não têm informações. Então essas pessoas vão fracassar. Porque essa pessoa estava simplesmente agindo de seu estado de sobrecarga de informação, de seu estado cheio de opiniões. E tem uma coisa importante, como eu tenho que avaliar o meu negócio? Eu poderia avaliar o meu negócio, por exemplo, em quantos empresários eu tenho no estado de opinião. Se eu tenho um empresário no estado de opinião, vou ter um negócio muito frágil. Se eu tenho empresários no estado de opinião, posso ter um negócio por alguns meses, por um ano, posso ter um negócio por muito pouco tempo. Mas quando esses empresários encontrarem com seus obstáculos ou quando esses empresários encontrarem alguma situação que os façam desistir, aí o negócio se acaba. Quando essas pessoas vão para um seminário e encontram muita gente, muitos profissionais, muita energia, encontram muita informação e encontram uma abordagem séria sobre os negócios, então vejam o que ocorre. Vão andando com seu jarro de opiniões e aí começam a substituir essas opiniões por informações corretas sobre o negócio. E a atitude desse novo empresário começa a mudar em relação ao negócio. E é aí que ele vai levar um passo à frente. Começa a querer dar um passo mais adiante. Um exemplo que li em algum lugar é o exemplo de uma mesa. Disse um escritor que é mais ou menos assim: imaginem uma mesa com duas pernas e quando eu apresento o plano à pessoa, é como se eu tivesse colocado duas pernas na mesa. Essa perna tem duas pernas e as pernas estão de repente bem colocadas na área da mesa.
A mesa poderia ficar parada, mas se alguém sentar de um lado da mesa, a mesa cai. E aí não tem mais mesa, a mesa se cai e é um desastre total. As coisas se derramam e a mesa não desempenha mais suas funções. O estado de opinião é como se as pessoas tivessem uma perna ou duas pernas na mesa. O que faz um seminário, o que faz uma orientação, o que fazem os livros, o que fazem os CDs, o que faz uma convenção, o que faz todo esse sistema educativo é pôr mais pernas na mesa. Então as pessoas, quando vão recebendo pernas na mesa, pode ter qualquer pessoa sentada na ponta da mesa. Uma pessoa desse novo empresário que é muito jacaré ou que tem uma atitude muito negativa em relação à indústria, o empresário que está começando e já tem pernas na mesa, é como se alguém tivesse sentado à mesa e por mais gorda que seja essa pessoa, por mais pesada, essa mesa não vai cair. Então é isso tudo que acontece na mente de um empresário. E aí quando o empresário começa a ter pernas na mesa, quando já coloca pernas suficientes na mesa, o empresário chega à segunda fase, é a crença. Aí o empresário começa com uma nova fase, é a crença. E no mundo, todo o sucesso que se vê no mundo, seja na arte, seja na música, seja na religião, seja na política, nos negócios, o que funciona simplesmente é que as pessoas têm fortes crenças ou convicções. Ninguém faz coisas bem-sucedidas a partir da opinião. Você não estudou uma carreira porque tinha uma opinião. Estudou uma carreira porque te gerou crença antes de estudar essa carreira. É por isso que você foi capaz de passar 5 anos ou mais em uma universidade, porque você teve crença suficiente para ficar lá. Se você tivesse uma opinião, no primeiro exame você já teria desistido. Ou seja, simplesmente o que ocorre em todos os êxitos humanos é que há muitas pessoas que atuam com opiniões e há muitas pessoas que são capazes de avançar para a crença e a convicção. Todo fenômeno de êxito consiste se alguém é capaz de avançar da opinião para a convicção, passando pela crença. Então, quando o empresário já tem 4 pernas na mesa ou quando tem pernas suficientes na mesa, o que acontece quando alguém se senta na mesa? Não acontece nada. É aí que esse empresário não precisa de mim para apresentar um plano, porque essa pessoa se levanta, chama os amigos, se reúne e se desistem, não importa. Vai e apresenta o plano, faz uma demonstração de produtos, vão e mostram a informação porque creem nisso. Ele continua lendo. Ele vai aos seminários e orientações e lendo os livros, enquanto eu, como patrocinador, tenho que começar a passar a informação muito mais eficaz, efetiva. Eu tenho que fazer com que leiam mais os novos profissionais, leiam mais Escola de Negócios, Pai Rico, Pai Pobre, que leiam os livros sobre a indústria que a nós também nos promoveram. E ouça os melhores áudios dos melhores líderes para que ele continue colocando pernas na mesa. E depois ele colocou tantas pernas na mesa que no mínimo não vai desistir na primeira etapa. Ele já tem crenças, ou seja, ele já sabe que isso funciona e começa a acreditar que pode fazer. E quando começa a acreditar que pode fazer isso, ele começa a caminhar. É exatamente uma criança que começa a sentir que pode caminhar. O que uma criança faz quando começa a acreditar que pode caminhar? Bem, a criança começa a caminhar. Quando está no berço e acredita que não pode caminhar, é por isso que não se move. Quando ele começa a crescer, ele começa a querer pular do berço, ele quer caminhar sozinho. Então, nesse momento, eu tenho que ter muito cuidado, porque se essa pessoa começar a querer caminhar, eu tenho que deixá-la caminhar, porque eu tenho que entender que ela já entrou na fase da crença. O que acontece se eu não deixá-lo caminhar? Vai acontecer exatamente como aquela mamãe que vê o seu filhinho começando a caminhar e por causa do medo, ela quer super protegê-lo. Super protegê-lo. E aí o menino com certeza não vai conseguir caminhar. Então o menino vai atrofiar sua função. É porque para a criança caminhar, ele tem que caminhar por si só. Ela mesma tem que caminhar e você vai descobrir com seus filhos que eles caíram muitas vezes e realmente a criança aprende a caminhar caminhando. Então a mesma coisa acontece nesse negócio quando o empresário chega ao estado de crença. Ele quer dar os planos, ele quer mostrar os produtos, ele quer entrar em contato, ele quer levar seus empresários para os eventos. Ou seja, ele quer caminhar e eu tenho que deixá-los caminhar. Se eu começo a super protegê-lo, começo a fazer as coisas por ele, então vou ter um filho diferente no meu negócio. E tenha certeza que em muitos grupos nossos temos alguns filhos diferentes como
empresários, e por isso eles não podem crescer. Bem, então o meu comportamento com o patrocinador com aquela criança que já quer caminhar como empresário, eu tenho que deixá-los que dê plano só. Tenho que permitir que sinta quando alguém lhe diz não. Tenho que deixá-lo sentir quando alguém desiste do negócio. Eu tenho que deixá-lo sentir quando alguém o deixa esperando e vai deixar de dar o plano. E eu tenho que fazê-lo sentir quando alguém se entusiasma por 3 dias e na semana seguinte já não quer mais saber de nada. Eu tenho que deixar sentir quando um não atende mais o telefone na próxima semana, e etc, etc, etc. Se eu permito isso, eu vou formar um empresário emocionalmente forte, porque estou bombando informações profissionais e estou vigilante para que ele se apegue a todo o sistema educativo. Ele vai começar a fortalecer sua crença e vai aprender não só nessa etapa com as informações que ele recebe, mas também com a experiência que ele está tendo. Porque se eu deixo somente com a informação e não permito que tenha experiência, então ficaríamos aí no mundo tradicional, onde as pessoas passam tempo recebendo informação, mas não fazem na prática. Então é por isso que as pessoas saem das universidades e não sabem fazer nada. Por quê? Porque a universidade nunca permitiu que eles pratiquem. E o menino se forma na universidade e diz ao pai: pai, eu acabei de me formar na melhor universidade, mas não sei fazer nada, não me contrato em nenhum lugar e eu não posso fazer nada. E é real, ele não sabe fazer nada porque nunca deixaram caminhar. O que ele tem feito é simplesmente ouvir informações, mas ele não tem conseguido caminhar. Há uma violação, digamos, da inteligência da pessoa porque não permitiram que ele caminhe. Mas aqui nesse negócio, o bonito é que nós vamos aliar a teoria com a prática. E obviamente eu não o solto antes dele ir gerando crença. Essa pessoa, com todos os obstáculos que ela vai encontrar, ela aprende a caminhar e nesse lugar da crença ela começa a ter uma nova postura. Por exemplo, ele melhora a sua postura. No começo, quando ele fazia um contato, a pessoa me contava tudo por telefone. Agora, quando ela tem crenças, ela já não me fala mais nada por telefone. No início, quando ela fazia o contato, quando estava cheia de opiniões, ela contava de forma extrovertida, exagerada, entusiasmo exagerado, e isso matava as pessoas. Já na crença, ele começa a ser mais cauteloso com as informações, ele passa a ter mais prudência com a comunicação e consegue fazer um bom contato. Aqui na crença, ele começa a ter um compromisso importante com o sistema educativo. Eu não preciso mais chamá-lo para ir a um seminário, ele aparece com os convidados no seminário. Não preciso mais dizer para ele ir à convenção, porque ele vai à convenção, ele acredita que pode e acredita na indústria. É uma coisa interessante quando se encontra um empresário ou uma empresária que está na fase da opinião. Eu levo para uma convenção e mesmo assim eles continuam na fase da opinião. Com uma convenção ele não vai passar para a crença, já ajuda, mas já colocou algumas pernas na mesa, mas vocês verão um comportamento em seus empresários. Quando você pergunta a um empresário que está na opinião, você pergunta se ele vai para a próxima convenção, depois dele já ter ido a uma, eles falam: eu estou pensando, eu acho que eu vou. E eles te respondem sério. Ele está dizendo: eu estou pensando, eu acho que eu vou. E você pergunta: você vai comprar o kit? E a pessoa que está na opinião fala: eu vou ver se eu compro. Mas quando você convida para um seminário, ele diz: eu vou ver se eu vou. Eu acho que eu vou. Muitas vezes eles vão, muitas vezes não vão. Por quê? Porque como eles só têm uma opinião, quando são convidados à festa de uma prima, por exemplo, preferem ir à festa da prima do que ir ao seminário. E para eles é lógico, eles preferem ir ao aniversário do que ir ao seminário, na opinião. Quando já passam para a crença, você pergunta a eles se eles vão para a convenção, e o primeiro sintoma é que dão uma gargalhada rindo, porque eles já sabem que essa pergunta é uma piada. Quando você encontra um empresário que acredita nesse negócio, e eu uso como parâmetro, eu sempre pergunto aos meus empresários: quem vai para a convenção? Você vai para a convenção, né? E a pessoa ri de mim, ou seja, eu esqueci a piada, porque você sabe que é como se eu estivesse fazendo uma piada. E aí eu entendo que essa pessoa já está na crença. Já está na crença, claro, a pessoa já pode contatar, convidar, fazer demonstração de produtos, eles chegam à prata rápido, começam a patrocinar pessoas, mas eu tenho que ter cuidado, muito cuidado, porque eu tenho que continuar no processo, eu não posso descuidar desse empresário, eu tenho que ser um líder da informação.
Eu estou atento, por isso que o negócio realmente não é de trabalhar tanto. O que eu tenho que fazer é ser um líder na gestão da informação. Eu não posso abandonar as pessoas que têm crença. Como eu avalio? Eu avalio mais ou menos como um elástico. Quando eu dou o plano a alguém, é como se você pudesse esticar o elástico um pouco. Ele fica um pouco esticado. A pessoa diz, pronto, eu vou entrar. Mas como ela está cheia de opiniões, quando ela chega em casa, a esposa fica brava, a esposa diz a ele, mas por que você entrou nisso? Porque a senhora ataca ele com suas próprias opiniões, então o elástico volta e se encolhe. E é ali que eu ligo no outro dia e a pessoa fala, olha, pensei bem, olha, eu não quero começar mais esse negócio. O que quer dizer, a opinião simplesmente se esticou um pouquinho, voltou ao seu estado inicial e aí se explica porque a pessoa está em zero novamente. Bem, na crença, o que acontece é que o elástico se estica um pouco mais. A crença está mais quente e ao estar um pouco mais quente permite que o empresário seja mais coerente com o sistema, seja mais coerente com os planos, ser mais coerente com o seu volume ou mais coerente com a linha de patrocínio e começa a fazer as coisas por conta própria como se fosse uma criança. Eu não posso soltar como patrocinador, não posso soltar esse empresário, mas tenho que levá-lo ao terceiro estágio, porque na crença as pessoas não atingem grandes objetivos. Na crença o que as pessoas fazem é que elas continuam a preencher as informações, elas continuam a preencher a crença, elas continuam a preencher de boas experiências sobre o negócio. Mas os campeões ou pessoas que são capazes de fazer esse negócio, e não apenas este negócio, mas qualquer coisa na vida, as únicas pessoas que podem fazer algo na vida digno de reconhecimento está no terceiro estágio, que é chamado de convicção. É aí onde se entende o que é liderança. E é algo que diferencia os líderes de qualquer outro tipo de pessoa. É que eles têm convicção do que fazem. É por isso que você encontra lá fora muitas pessoas que fazem as coisas de uma maneira medíocre, outros que fazem de maneira um pouco melhor e outros que fazem de maneira excelente. Eles triunfam internacionalmente, eles saem por toda parte, eles avisam tudo, eles têm êxito, têm dinheiro, são reconhecidos, têm tudo. Qual é a diferença? Alguns atuam na opinião, outros na crença e outros na convicção. Os que atuam na convicção são os exitosos. Por isso que a pessoa que atua na opinião não tem perseverança. A pessoa que escreve ou que faz alguma coisa importante só com crença não conclui grandes obras, porque não passou pela convicção. Então é a convicção que é a etapa que tenho que alcançar para meus empresários. A melhor etapa que posso alcançar para meu empresário é que cheguem à convicção. Quando atingem a convicção, eles arrastam todo o estado emocional que tem para fazer o que tem que ser feito. E aí você vê as grandes audiências, pessoas que você nunca imaginaria que existissem nesse negócio, fazendo o negócio, porque tem alguém que tem uma convicção correta sobre isso. Um exemplo de convicção foi Napoleão Bonaparte, quando conseguiu conquistar toda a Europa. Nota que ele não tinha a estatura, ele não tinha as dimensões de um militar para ter sucesso, ele não tinha nenhum dos parâmetros que eram necessários na França para se tornar um militar de sucesso. Mas ele vinha enchendo seu jarro desde muito jovem. Ele já havia lido a história de Alexandre o Grande, toda a tragédia dos gregos. Ele sabia como os povos foram conquistados no Egito. Ele também sabia como foram formados os grandes imperadores e como se formaram os impérios. E começou a acreditar que também poderia fazer isso. Começou a acreditar que poderia fazer, e de tanta leitura, de tanto ver as composições que estava a França, chegou um momento em que estava convencido de que ele poderia consertar o estado das coisas que ele tinha. E olha o que ele fez. A primeira coisa que me chamou a atenção é que em algum momento ele vai ao túmulo de Carlos Magno em Aachen, Alemanha, e vigia o túmulo e vê a espada de Carlos Magno e todas as coroas de glória que Carlos Magno teve, depois de Alexandre Magno Grande, que foi o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que era um homem impressionante. E quando Napoleão vê a tumba, ele está com um amigo militar olhando para aquela tumba e diz: eu vou ser maior que Carlos Magno. Seu amigo ouve e ri, e Napoleão diz: não ria, porque você não sabe que o mundo é como um xadrez? Quando você tem uma convicção sobre algo que quer, o mundo é como um xadrez. Todas as peças são organizadas para que você ganhe o jogo.
Então o amigo começa a acreditar que Napoleão fará coisas grandes e o que realmente faz Napoleão é avançar nessa opinião e toma a decisão de começar a conquistar a Europa. É um dos grandes imperadores da modernidade, é o homem que estabelece o Código Civil, que praticamente legisla sobre toda a legislação que temos hoje na civilidade moderna e teve uma contribuição impressionante no assunto da Revolução Francesa dos direitos humanos. Um imperador que dificilmente poderia ser esquecido em toda a história da humanidade. Simplesmente o que fez? Tinha uma convicção. Pessoas que têm convicção são capazes de fazer grandes coisas, são capazes de se tornar um Nobel, é capaz de correr a maior maratona, é capaz de superar dificuldades. O mesmo fez Napoleão, teve que ir da sua ilha para um país que praticamente não lhe pertence, ele teve que ir lá viver numa escola militar, teve que pegar em armas e começar a fazer algo tremendamente com os obstáculos. A guerra é uma das maiores coisas cheias de obstáculos. Ele encontra todos os obstáculos na Rússia, na Itália e durante toda a campanha, mas nunca se desanimou, nunca se deixou vencer. Então, quem tem convicção é um líder que tem virtudes, aí é onde começam a aparecer os valores dos líderes. Então, é claro, quem tem convicção não se importa que ele diga um não, não se importam que tenha que dar um plano de apresentação de negócios a uma distância longíssima, desde que ele perceba que tem um líder lá. Ele não se importa que o mercado caia, ele não se importa que a corporação tenha problemas, porque uma das coisas importantes que se tem que ver com nesse negócio é que é uma indústria, é um projeto industrial e por razões óbvias, como qualquer outra atividade humana, realizar um projeto industrial vai ter problemas. Quem tem uma opinião ou uma crença enfrenta o primeiro problema, desmaia e vai embora. Quem tem convicção faz parte da solução do problema e nunca desiste até resolver o problema e segue em frente. O que eu tenho que trabalhar muito é para que essa pessoa chegue à convicção. E é aí que eu encontro a melhor estratégia para fazer esse negócio. É lutar para que meus líderes cheguem a um estágio de convicção. Quem são os que têm convicção? Os que são capazes de correr. Então eles logo se qualificam a prata, qualificam os pins que estão buscando. E apesar dos obstáculos que têm, eles são os únicos que podem chegar a diamante. São os únicos que podem chegar a diamante e são os únicos que podem continuar na vida fazendo esse negócio e alcançar grandes alturas nesse negócio. Eu creio porque são pessoas, como em qualquer coisa na vida, têm convicção e não vão desistir. Um exemplo de convicção é algo que eu li sobre algumas rãs que querem escalar um grande obstáculo. É uma torre que está em uma grande planície e algumas milhares de rãs querem subir naquela torre e começam a desfilar para começar a subir aquela torre de grandes metros. Então as outras rãs, milhões de rãs que estão assistindo, riem às gargalhadas porque sabem que suas companheiras não podem escalar aquela torre. Então muitas, quando escutam as risadas e o descaso dos outros, vão se escorregando dos seus projetos, se aproximam das massas, elas são ridicularizadas sobre a ideia de subir na torre e vão ficando 500, 400, 200, 100 e estão se aproximando da torre quando de repente ficam 20 e obviamente há muito mais pessoas ali que gritam, riem, não acreditam, até que ficam 10, 5, 4, até que fique apenas uma rã. E todas as outras rãs estão acreditando que ela não pode mais fazer isso. De repente ela começa a subir a torre grande, ela começa a subir, subir, subir. E conforme vai subindo, as outras rãs vão chegando como se estivessem em silêncio. Quando de repente a rã sobe o topo da torre, todas as outras rãs ficam como se estivessem mortas. Não há um único ruído, não há nem sequer uma mosca. Elas ficam estupefatas com o que acabam de ver. A rã não só sobe a torre até o topo, como começa serenamente a voltar e vai descendo da torre e de repente as rãs ficam impressionadas com tudo que estão vendo, a rã desce para o solo e uma nuvem de rãs, repórteres, vão ali para entrevistá-la. Né? O que você fez? O que aconteceu? Isso é impressionante, como é que você conseguiu? E a pequena rã não responde nada, ela nem se vira para quem está entrevistando e os entrevistadores sentem que pode ser que ela não ouviu nenhuma informação. Como é que pode essa informação? Ela não fala nada. E de repente eles percebem que a rã era surda.
A rã era surda, a rã nunca ouviu os barulhos que zombavam dela, nunca ouviu a descrença de outras pessoas e por isso conseguiu subir a torre. É o que acontece neste negócio. Quando uma pessoa atinge o estado de convicção, é como se ela ficasse surda dos negativos, ficasse surda diante dos obstáculos, ficasse surda acima de todos os processos que tem que viver no negócio. É simplesmente subir a torre de diamante e as demais rãs têm que ir aplaudir na convenção. Esse é um exemplo de convicção. É isso que torna possível para uma pessoa chegar a grandes alturas desse negócio. Isso me interessa muito porque tem a ver com os comportamentos que se tem. Nas diferentes etapas dos passos, da opinião, a convicção, passando pela crença, vocês verão que todos os empresários têm comportamentos diferentes. Por exemplo, quem está na opinião discute o negócio com os amigos. Quando ele entra no negócio e está na fase de opinião, o colega de trabalho ele percebe que ele entrou no negócio e o primeiro desejo, a primeira ação que o novo empresário faz é discutir, porque o amigo diz, você entrou nisso? E pergunta de uma forma inquisitiva. O outro diz, você não acredita nisso, né? E o outro diz, não acredito, isso não funciona, isso já está comprovado, os produtos aí no Brasil não se movimentam, são produtos importados, não são aceitos aqui, são muito caros, minha tia já esteve nisso, e solta todo o tema aí da teoria, aí quem tem opinião começa a discutir com ele e diz, você não viu meus patrocinadores, olha como é que ele é bem sucedido, veja o carro que ele comprou, você não imagina a conta bancária que eles têm, eles começam a discutir sobre o negócio, eu li tal coisa, você não pode imaginar tudo que eu sei, então o que acontece? Começa um confronto, e o outro mais se arma de valor para tirar sarro, mais se arma de valor para dizer que isso não funciona. Ele discute com o outro que sabe menos que ele. A opinião é como se fosse esticar o elástico e depois ele descarregou totalmente e o elástico voltou ao normal. Então, eu tenho que cuidar do meu novo empresário para que ele não discuta com ninguém sobre o negócio, porque isso causa problemas no processo que leva para a crença. Quando uma pessoa já passa para a crença, ela já tem muito mais prudência em falar deste negócio com outra pessoa. Porque ele já está um pouco formado em todo o tema da informação e ele já entende que o outro que pergunta não sabe nada sobre o negócio. Então ele tende a não fazer nenhum comentário com alguém que não sabe. Mas a pessoa que está na convicção, essa pessoa não discute disso com alguém que não sabe. Então eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu estava na qualificação de esmeralda. Uma tia, a típica tia que aparece na família, que está te vendo desde que você começou nesse negócio. Essa tia se aproximava para ver meu fechamento de esmeralda. Era meia-noite do ano novo. E ela via que os outros estavam comemorando, tomando champanhe, embrulhavam as uvas, saíam correndo com as malas, comiam lentilhas, fazendo tudo que uma família latina faz quando ocorre uma data de ano novo. E ao contrário, eu estava lá com um portátil na sala, eu estava em um canto conectado à internet, chamando pelo celular, falando com meus sócios em várias cidades sobre o processo de fechamento, e a tia veio até mim e falou, olha, você está nesse negócio de Amway? E eu digo sim, eu respondi sim, de uma maneira simples. E ela disse, ela bailava, voltava, mas ela falava assim, mas isso não funciona como dizem, né? Não funciona. E eu digo, tia, isso não funciona mesmo. E então ela dança um pouco e volta de novo. E ela me diz, mas isso é duro, olha, todo mundo está comemorando e você é o único que está trabalhando num dia de ano novo, à meia-noite. Eu digo, sim, tia, tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar muito duro. E ela vai lá e volta, baila e volta e diz, mas você não ganha tanto dinheiro como dizem, não é? E eu digo, é verdade, não se ganha tanto dinheiro como dizem. É certo o que você diz, tia. E depois de tanto ir e vir, a última pergunta que me faz é, mas nem todo mundo pode fazer isso, não é verdade? São muito poucos que fazem isso. E eu digo, sim, tia, são exclusivamente muito poucos que podem fazer isso, não é todo mundo. E a tia assim fica me vendo como você não quer discutir comigo. Tudo que eu digo, você diz que sim. O que acontece aí? Quando eu tenho convicção sobre o negócio, eu não discuto com uma pessoa que não sabe.
Porque desde que eu entrei no negócio há 3 anos, eu vou a seminários, eu leio todos os livros do pacote, eu leio livros extras para ler, eu ouvi a maioria dos áudios que me promovem, falei com os melhores líderes desse negócio, e quando comparo o mundo onde estou perante o mundo de fora, eu sei que este mundo é muito mais produtivo, é muito mais impactante para a vida das pessoas. Então, como eu estou cheio de informações, imagine que todo ano eu vou a 12 seminários, vou a 3 convenções, 52 orientações empresariais e leio 12 livros sobre desenvolvimento humano e crescimento da indústria. Se você multiplica isso por 3 anos, pode ser impressionante a quantidade de informação que eu tenho dentro. É impressionante a capacidade de informação que qualquer líder tem dentro. Então, o que acontece naquela noite quando eu discuto com a minha tia? Bom, eu me identifico da seguinte forma. Imagine que você é um chip, 3 anos, dando todas essas informações, você é um chip cheio de informação. Agora eu te pergunto, você ligaria um chip com qualquer outra coisa? Não funciona, minha tia não funciona. Minha tia pobre, naquela noite, com todas as suas perguntas, é outra coisa, eu sou um chip. É como se um cirurgião com uma cirurgia avançada ou formação em cirurgia discute cirurgia com o guarda da clínica. Claro que não tem como discutir, porque ele não sabe nada. Então o que eu tenho que fazer quando tenho convicção é respeitar as pessoas que têm opinião. Eu tenho que respeitar as pessoas que têm opinião porque elas não passaram pelo processo que eu fiz para chegar na convicção. Muitas vezes, no lugar onde eu vivo, muita gente me aborda e pergunta: e o que você faz? Eu, por exemplo, eu examino se a pessoa tem um bom perfil para eu apresentar o negócio para ela, e eu digo, eu sou um empresário de comércio eletrônico, de plataforma. Mas se, por exemplo, eu vejo que a pessoa não tem nenhum perfil, então eu faço uma piada do seguinte estilo. Quando ela pergunta, o que você está fazendo? Eu digo, eu nem sei o que quer dizer, eu não discuto com eles, porque se eu disser que eu faço esse negócio, a pessoa que está cheia de opiniões, a primeira coisa que ela vai fazer é querer discutir algo que ela não sabe. Tem uma coisa importante aqui que eu quero dizer aos empresários e que é muito importante cuidar do processo, da opinião à convicção. É fundamental e eu vou dar o seguinte exemplo. É como se você estivesse enchendo um tanque com água. E assim que você encontra a pessoa, você encontra um tanque. Você começa a encher o tanque de água e o que acontece se de repente aparecer um vazamento? Se a água que você está colocando não for suficiente, abundante, comparado com o vazamento, o tanque vai esvaziar. Se de repente o vazamento for grande, você não vai avançar no enchimento do tanque. O que acontece nesse negócio? Quando você pensa em mudar a sua opinião para a convicção, o que você está fazendo é encher o seu tanque. E o que é um vazamento? Um vazamento é estar falando com pessoas que não sabem sobre esse negócio. Um vazamento é falar com a família sobre esse negócio. É permitir uma pessoa que não conhece esse negócio destruir o seu negócio. Um vazamento é permitir que alguém que desistiu desse negócio dê opiniões de algo que não sabe. Então tem muita gente que, por exemplo, está enchendo o tanque. Investe no kit, investe no seminário, investe na convenção, mas tem um vazamento na casa dele. Por exemplo, tem a típica tia que critica o negócio, tem um marido que não apoia, tem um irmão que tira o sarro do negócio, tem um vizinho que faz comentários destrutivos sobre o negócio, mas o problema não é que tenha opiniões, que haja esses comportamentos em relação ao negócio, mas que essa pessoa permita que exista essa comunicação com essas pessoas. Então o que eu faço é romper completamente esse contato com essas pessoas, porque me custa dinheiro, tempo, esforço para me educar. E custa muito dinheiro para o empresário e dinheiro para encher o tanque dele. Se ele permitir que eles abram um vazamento, ele está perdendo dinheiro, está perdendo tempo, está perdendo progresso em relação à convicção. Então pessoas fazem esse negócio rumo à convicção, certificando que não haja nenhum vazamento. E isso se consegue simplesmente estando sempre em contato com a linha de patrocínio. No dia em que fala com alguém que não conhece esse negócio, ouvir um áudio, pedir conselhos para alguém que sabe desse negócio e não com pessoas que só têm opinião. Um erro que eu acho que muitas vezes é cometido com pessoas que estão no estágio de opinião é que o empresário que está fazendo o trabalho de empoderamento do novo empresário,
Ao invés de se preocupar em colocar o novo empresário no caminho para a crença, ele coloca fazendo coisas que estão relacionadas com todo o resto, exceto a conquistar esse caminho. Por exemplo, ele coloca para movimentar produto quando ainda não tem o caminho para a crença. Então, obviamente, há um risco muito alto de que o empresário ali desista, porque não tem força suficiente, ou talvez nunca tenha feito o tipo de atividades como está fazendo, e pode colocar em risco o futuro do novo empresário. Eu, pelo contrário, se eu entendo esse processo, não estou preocupado tanto com o problema que a pessoa se mova produtos ou não nos primeiros dias. O que me preocupa é que estique o seu elástico, que chegue ao estágio de crença, pelo menos. E você vai ver que depois que ele chegar no estágio da crença, vai começar a movimentar produtos, volumes, vai começar a mostrar os planos, vai passar a fazer os básicos desse negócio. E quando chegar na convicção, não vai parar de fazer esse negócio. Então é importante que muita gente, porque tem muita gente que eu acho que, na minha opinião, é um pouco atropelador, com uma pessoa que ainda tem uma opinião só, colocar ele para fazer coisas que ele não pode fazer. E isso pode levar a pessoa a desistir do negócio. Enfim, é dizer ou reiterar que a liderança nesse negócio é um negócio de líderes, é um negócio de desenvolvimento humano, é um negócio como todas as grandes coisas na vida, de convicção. E na medida em que eles carregam essa convicção, eu vou ser um grande líder deste negócio. E hoje existem muitas ameaças naturais de negócio. Por exemplo, na cidade onde eu moro, em Popayán, quando o negócio começou, porque era o único negócio de marketing de rede que estava começando com muita força, e quando todo o país e a América Latina viu que a cidade era como um empório de pessoas que queriam fazer marketing de rede, começaram a chegar todos os negócios que se pareciam e que diziam que eram parecidos, que eram melhor ainda, começaram a chegar lá. E olha que interessante, quando as pessoas estão na opinião, podem ir muito fácil para outro negócio. Mas quando as pessoas estão na crença, eles vão aos patrocinadores e perguntam a ele que decisão vou tomar. E obviamente ele pode aconselhá-lo, mas nunca. Quando uma pessoa está na convicção, nunca, ele nem considera a possibilidade dessa outra parte, porque ele já examinou a indústria. Quando eu examinei a indústria, quando eu sei que é o maior negócio do mundo, quando eu sei que tem mais de 3 milhões de distribuidores, quando eu sei que é a indústria mais séria, mais sólida, que é a mais perene da história do marketing de rede, quando eu sei que é uma indústria que abriu as portas para a nova economia, na construção de redes, quando eu sei que tem o apoio de um sistema educativo, que muitos fazem isso há mais de 50, 60 anos, que não estão brincando, que há seriedade nos pagamentos, que eu posso ter um futuro completamente sólido. Como é que eu vou pensar em alguma coisa diferente? Isso seria uma absoluta bobagem. E finalmente, o aspecto mais competitivo que eu tenho nesse negócio para trabalhar na questão de passar meu empresário da opinião à crença e depois a convicção é um sistema educativo que, entre outras coisas, Kiyosaki, quando levantou a questão do marketing de rede em seu livro Escola de Negócios, ele diz que além dos planos de compensação, além da qualidade da indústria e dos produtos, o que devo ter certeza é que meu projeto tem um sistema educativo capaz de transformar uma lagarta em borboleta, e felizmente nós temos. E se soubermos usar o sistema educativo de forma inteligente, então teremos na América Latina a explosão de diamantes que todos esperamos. Muito obrigado.